Olá, meu nome é Larissa, sou aluna de Psicologia da Unital, estou no terceiro semestre e este trabalho é referente à disciplina de Fundamentos do Humanismo e Existencialismo. Dentro dessa matéria a gente estuda sobre Kierkegaard, Heidegger, Husserl, mas hoje eu vou falar sobre o Kierkegaard. Primeiro eu vou apresentar alguns conceitos sobre ele, depois eu vou fazer uma vinculação com um objeto, que é uma rosa murcha dentro de um vaso de vidro. Nessa apresentação para avaliação parcial, eu vou falar sobre o Kierkegaard com o intuito de trazer a compreensão dos conceitos de angústia, desespero e singularidade, e as suas principais contribuições para a psicologia humanista existencial com base fenomenológica. O objeto escolhido foi uma rosa murcha dentro de um vaso de vidro, como já foi falado anteriormente. Bom, a rosa representa a mulher que, após entrar em um relacionamento abusivo, perde todo o seu brilho, a sua essência, a sua vitalidade, perde o seu eu e fica morta por dentro. Já o homem, ele é representado pelo vidro, pelo vaso de vidro, que é quando ele prende a vítima em seu mundo e controla ela, sufoca ela e faz ela viver só para ele. Agora eu vou falar sobre os conceitos de angústia, desespero e singularidade, para logo em seguida fazer a vinculação. De suas obras, o Kierkegaard vai definir o desespero, e ele fala que é a maior doença que o homem pode ter, e ela acusa a maneira que o homem está vivendo e quais são as escolhas que ele está fazendo. Ele vai definir o homem como uma síntese que é formado pelo infinito, finito, temporal e eterno, e a necessidade e a liberdade. E quando o homem está em estado de desespero, ocorre uma desarmonia dessa síntese e ocasiona uma morte em vida, que é uma maneira errada de se viver. O homem, ao tentar curar do desespero, ele vai atrás de religião, relacionamento, vida profissional, mas ele não consegue, porque o desespero é a perca de si mesmo, a perca do eu. Então é necessário que, para ele se cure, ele assuma que ele está doente, assuma o desespero, e só assim ele vai conseguir partir para uma existência autêntica e vai conseguir viver da maneira correta. No dicionário brasileiro, a angústia ela é definida por um estado de inquietação e ansiedade. Apesar de o homem viver, passar por essa angústia, não é o significado mais profundo da existência humana. O Kierkegaard vai trabalhar com ela em outra obra, e ele fala que é um dos elementos mais importantes que tem na vida de um homem, e é um dos mais difíceis, é um dos mais difíceis por acarretar muito sofrimento na vida do homem. Essa angústia não deve ser tomada como uma patologia, mas como um estado de existência. Para Kierkegaard, a angústia é a vertigem da liberdade. E o homem tem a possibilidade de fazer as suas próprias escolhas, só assim ele conseguirá ser um homem autônomo e conquistará a sua liberdade. E essa liberdade tem que fazer parte da vida do homem, porque só assim ele vai se tornar responsável pelas próprias decisões. A angústia está diretamente ligada às possibilidades e é formada pelas incertezas que o homem cria, visto que ele é um homem consciente, então ele vai projetar o seu futuro e não vai se contentar apenas em existir, e é daí que a angústia surge. Kierkegaard trabalha em suas obras a questão do livre-arbítrio, porque o homem ele tem as várias possibilidades e isso vai lhe causar medo. Então isso é uma das principais formas de que o homem se angustia. Então, só quando o homem passar por essa angústia, se tornar um homem autônomo e livre, que ele vai partir para o caminho da singularidade. Para o filósofo Hegel, o direito do indivíduo provém do Estado, e Kierkegaard se opôs a ele, falando que
E ele percebeu que o Estado e a Igreja estavam juntos. Então, quando uma pessoa nascia, ela não se tornava cristã por escolha própria, mas sim porque já foi determinado para ela desde quando ela nasceu. E ele achava intolerável uma pessoa perder a decisão de escolha. Então, foi daí que surgiu o conceito de singularidade para Kierkegaard. Para o filósofo, o homem vai partir de uma individualização que será formado pela sua singularidade, decisão e possibilidade. Então, ele não permite que pessoas à volta ou coisas tomem a decisão por si próprio. A pessoa precisa assumir o comando de sua vida e tomar as próprias decisões. E só assim ela se tornará uma pessoa autêntica e também vai permitir que a sua particularidade venha à tona, não vai ficar em meio à massa e vai tomar as suas próprias decisões. Agora eu vou fazer a vinculação dos conceitos de Kierkegaard com o objeto. O relacionamento abusivo ele é definido como uma relação onde tem abuso físico, psicológico ou sexual. Pode ser tanto em relações amorosas quanto familiares. Porém, neste trabalho eu vou focar na relação amorosa, tomando como a mulher sendo vítima e a ênfase do trabalho, e o homem como o abusador. A violência psicológica ela é a maneira de negar e não permitir que a pessoa seja ela mesma. Então, o abusador ele vai passar a controlar a vida da vítima, vai sentir ciúmes excessivo, vai humilhar ela, vai assediar ela, vai fazer com que ela se isole, se afaste dos amigos, familiares. E essa violência psicológica pode fazer tão mal para a vítima quanto uma violência física. A mulher ela vai ser representada pela rosa murcha, que antes de entrar em um relacionamento abusivo, ela era uma rosa viva, só que a partir do momento que ela se relacionou com um abusador, ela passa a ficar morta por dentro, porque ele vai passar a controlar a vida dela, vai afastar ela de todo mundo que ela gosta, vai controlar seus gostos e vai fazer com que ela viva em função dele. Então ela vai começar a perder a sua vitalidade, vai começar a perder o seu eu. E essa violência psicológica dá para ser explicada pelos conceitos de angústia, desespero e singularidade de Kierkegaard. Como já foi explicitado anteriormente, para Kierkegaard o homem é uma síntese, e dentro dessa síntese estão os elementos necessidade e liberdade. E quando a mulher entra em um relacionamento abusivo, esses elementos ficam em desarmonia. Então, quando a mulher percebe que perdeu o seu eu nesse relacionamento, ela começa a entrar em estado de desespero. O desespero, ele é a morte da alma, e a mulher adquire esse desespero por não conseguir expressar a sua singularidade e a sua interioridade, o seu eu, porque o homem abusador, ele está no controle de sua vida. Ele controla o que ela vai falar, o que ela vai comer, qual roupa ela pode ou não vestir, com quem ela deve ou não falar. Então, quando ela percebe que está nesse estado de desespero, ela se dá conta de que precisa tomar uma decisão, e essa decisão pode mudar a sua vida. Para que a mulher possa sair do desespero, ela percebe que tem que fazer uma decisão, e essa decisão vai mudar a vida dela. E por isso ela começa a passar pelo estado da angústia. Ela percebe que está angustiada quando ela se vê em uma teia, onde o abusador colocou ela bem no centro da teia, afastou ela de todo mundo e ela não consegue sair de lá porque ela criou uma dependência muito grande com ele. Então ela começa a pensar nas possibilidades de terminar esse relacionamento abusivo e começa as questões na cabeça dela de: será que ela vai conseguir se reconstruir como pessoa? Será que ela vai conseguir recuperar todos os gostos que ela tinha antes dele? Será que ela vai conseguir recuperar todas as amizades que ela tinha antes? E por isso ela entra em estado de angústia. Somente depois da mulher passar pela angústia e sentir esse medo das possibilidades que a angústia traz, que ela vai conseguir ser uma mulher livre e autônoma.
E aí ela vai partir para o caminho da autenticidade e a singularidade. Para o filósofo, a singularidade é o poder de decidir as próprias coisas e assim mostrar o seu verdadeiro eu. E quando uma mulher está em um relacionamento abusivo, ela fica à mercê das escolhas do homem e faz tudo por ele. Então ela perde o seu eu, ela perde a sua autenticidade. Para que ela se assuma como pessoa, como o eu dela mesmo, ela tem que dar um basta e não deixar com que o homem e nem nada decida por ela. Ela tem que se assumir. Conclui-se então que a mulher no relacionamento abusivo não experimenta sua liberdade do jeito que ela merece e ela se angustia ao pensar em um futuro onde ela não vai ter mais esse abusador na vida dela. Por isso, então, que ela precisa recuperar a sua subjetividade e a sua autenticidade.